Religiões afro são satânicas. Budismo, demoníaco. Islamismo, demoníaco. Adoram um demônio. Alá é um demônio. Exu, Ogum, o que seja, são demônios. Em relação a Cristo, não é que ele é Deus. Não. Nós acreditamos que Deus é o Criador absoluto. Não gerou e não foi gerado. Ele é o Criador. E tudo que é além de Deus, não. Que é Deus. Nós não temos essa concepção de que Deus tenha filhos. Entendi. Nem sócios, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, descendentes, nem ascendentes. Brasil, no vídeo de hoje eu vou falar abertamente sobre as três grandes mentiras do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Porque cada uma dessas três simplesmente se odeiam entre si. Porque cada uma diz ter a verdade absoluta consigo. E cada uma deseja a todo custo conquistar o mundo e submeter todas as pessoas às suas crenças a ferro e fogo. Cada uma dessas deseja dominar tudo, Brasil, a todos. Custe o que custar. Seja por manipulações psicológicas, bombas, enforcamentos, apedrejamentos, açoitos, decapitações, ou violências gratuitas, perseguições, explosões de prédios, guerras, terrorismos e etc e tal. O mais interessante de tudo, Brasil, é que eles fazem tudo isso movido por esses três livros aqui. Sim, porque aqui tem dois livros: o livro dos judeus e o livro dos cristãos, revelados altamente por um Deus misterioso. E esse aqui é o Alcorão, também revelado por um Deus misterioso chamado Alá. E eles fazem todas essas barbaridades movidos por fé, movidos por crença, pelos livros sagrados que um Deus misterioso deu aos seus profetas Moisés, Jesus e Maomé. E o interessante é que o mundo está errado. Somente eles são os únicos donos da verdade. Ai daqueles que disserem que eles estão errados em alguma coisa. Mas faz o seguinte, fica comigo que eu te conto tudo isso em mínimos detalhes, logo após a nossa abertura. Luzes apagadas, silêncio cortante. E no meio da escuridão, surge uma voz que desafia tudo aquilo que milhões juram ser sagrado. Prepare-se, porque hoje você não está prestes a ver mais um vídeo comum. Você está prestes a entrar no submundo das crenças, no coração pulsante das mentiras que sustentam impérios religiosos há milênios. E quem conduz essa jornada obscura não é qualquer um. É ele, Jason Ferrer, ex-pastor, ateu militante, mente afiada e apresentador do canal Além da Fé. E aqui, no Rebelião Ateísta, não existe espaço para meias palavras ou reverências cegas. Jason vai expor com precisão cirúrgica, com argumentos diretos e sem rodeios, as rachaduras profundas naquilo que muitos chamam de verdade divina. Cada palavra dele é uma faísca, e cada faísca um incêndio contra a ignorância religiosa. Então respira fundo, ajusta o fone, fecha a porta, porque o que vem agora não é para corações frágeis, sem filtros, sem véus, sem misericórdia. Jason Ferrer está no comando. Rebelião Ateísta começa agora. Sem mais delongas. Bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra e um privilégio muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Agradeço demasiadamente a todos vocês pela participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé. E eu espero muito mesmo que esse vídeo, cara, consiga acordar você para essas histórias. São histórias, Brasil. Por favor,
Entenda, são histórias quando alguém, o narrador, o autor, o escritor, está escrevendo sobre Sansão. Ele não está querendo que você acredite piamente que Sansão existiu. Ele está te dando uma história com uma aplicação, uma reflexão, como a história de Jó. Jó não existiu. Sansão não existiu. A terra e a lua, quero dizer, e o sol não pararam. O mar não se abriu. José não foi vendido para o Egito. Então, todas essas histórias são apenas histórias para uma reflexão, para uma moral. Essas coisas sobrenaturais, elas não aconteceram. São apenas histórias em que o narrador conta para exaltar o seu povo. Você compreende o que eu estou falando? Isso é nacionalismo, isso é chauvinismo, isso é uma utopia, tá? Misturado com orfanismo. Você entende? Então, se você pega hoje um livro como este daqui, a Bíblia, e a Bíblia não tinha razão, você vai entender muita coisa do que eu estou falando para você, do que eu vou falar hoje. Você tem também A Invenção do Monoteísmo, um livro que vai te ajudar pra caramba. Agora tem que ter paciência para ler, tá bom? Você tem que ter paciência. Bom, eu quero agradecer, demasiadamente, gente, por favor, agradecer os membros do canal. Gente, só vocês têm essa força para dar o canal Além da Fé. O canal Além da Fé existe não por esta plataforma, mas existe por causa de vocês que nos ajudam. Vocês que financiam o nosso canal. Vocês que dão um amp. Vocês que projetam igual uma catapulta. Vocês jogam o Jason para estar em diversos estados, municípios, para realizar o trabalho que nós realizamos hoje. Então, não é fácil. Então, eu fico muito agradecido a você que é membro do canal. Muito obrigado pela consideração, pela confiabilidade. A você que também do outro lado nos ajuda através do Pix. Gente, muito obrigado mesmo, porque para a gente estar com gasolina, hotel, passagens aéreas, ou então passagens de ônibus, de embarcação, seja lá como for, certo? Então, eu tenho que agradecer a vocês, então muito obrigado. A você que ainda não é inscrito no nosso canal, não faz isso, cara. Não faz isso. Não vê o nosso conteúdo e simplesmente vai sair sem deixar uma inscrição, né? Por favor, né? Nos ajuda. Faz o seguinte, pega teu celular, teu tablet, notebook, seja lá o que for, um laptop no caso, né? E, deixa uma inscrição pra gente, fique junto conosco, faça parte da nossa família. Eu sei que isso aqui é uma coisa que a gente não pede, é inscrição. A gente não pede inscrição, a gente conquista essas inscrições pelo conteúdo que a gente oferece. Então, se você gosta do nosso conteúdo, eu vou ajudar esse cara aí, vou me inscrever agora, tá bom? Bom, eu espero muito que o vídeo de hoje seja um vídeo muito bom pra você, cara. Porque é o seguinte, Brasil, o judaísmo, como eu tô falando hoje, as 3 grandes mentiras do mundo, e vou te falar sobre isso, vou te provar isso: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu vou te provar que esses livros aqui, tá vendo? Aqui você tem o judaísmo, que vai de Gênesis a Malaquias, ou a Torá de Gênesis ao Deuteronômio, por exemplo. E você tem o livro do Novo Testamento, que é o livro dos cristãos. E aqui pode ser utilizado tanto por judeus como por católicos e também protestantes. Se utilizam do mesmo livro. Por um outro lado, nós temos um livro altamente violento, ainda mais violento do que a própria Bíblia, que é o Corão. Você não conhece esse livro, não é verdade? Porque esse livro ele não é tão divulgado no Brasil por causa do catolicismo, que é uma concorrente muito forte do islamismo. Esses dois fazem guerra o tempo todo por causa dessas revelações aqui. Eles brigam o tempo todo, se matam literalmente. Um esquarteja o outro, queima, joga bomba um no outro, entendeu? Tudo isso por causa de uma revelação de um Deus miserável chamado Alá, ou Javé, ou Jesus.
ou o Espírito Santo, seja lá como for, Maria, seja lá o que for. Quer dizer, são infantis, crianças brigando com crianças por causa de bonecos, por causa de infantilidades, pessoas que não cresceram ainda mentalmente, infelizmente. Então, o judaísmo, Brasil, é somente um pano de retalho de outras religiões. Os ensinamentos vistos no judaísmo, boa parte dele pode ser vistos em outras religiões, tanto no Egito como na Babilônia, na Grécia e em outras culturas religiosas da Mesopotâmia, por exemplo. Todos os supostos milagres vistos no livro do Antigo Testamento não podem ser comprovados, muito menos podem ser aplicados ou repetidos em nossos dias. Ninguém, eu digo para você com toda certeza, ninguém, eu disse o que é para você agora? Eu falei, ninguém no mundo consegue repetir nada do que está escrito aqui. Não são crentes, são simplesmente repetidores de ideias. São pessoas que contam a história. Por exemplo, alguém que já te contou a história da Bela e a Fera, pronto, alguém que repete é um repetidor. Essas pessoas, elas não estão preocupadas se aconteceu ou se não aconteceu, elas são repetidoras de ideias. São crentes que vivem de repetir e de ganhar dinheiro em cima dessas histórias. Mas essas histórias não são reais. Elas não aconteceram. Elas não podem ser repetidas. Você entende? Não existe a historinha do lobo e a vovozinha. Isso são fábulas, certo? Outras coisas são mitologias, folclore, como Saci Pererê. Então, o camarada que abre o Mar Vermelho e você acredita num negócio desse, por favor, você tem que fazer um exame psicológico. Porque não é possível. Se você tem a partir de 21 anos e você acredita que um cara, pelo poder de Deus, abriu o Mar Vermelho, mas esse mesmo Deus não pôde abrir os portões de Auschwitz para que os próprios judeus, filhos deles, pudessem sair, por favor. Não é assim. Cara, você pensa, olha, contaram uma história para mim. É só isso, você duvidar dessas histórias. Você lê. Porque nós vemos que as narrativas e as descrições desses livros estão recheados, Brasil, de mitologia. Aqui dentro é tudo isso mitologia, folclore, fábulas, misticismo, muito sincretismo religioso, crendice e superstição. Os antigos hebreus, eles contaram as suas histórias como eles bem quiseram, o livro é deles. O livro é deles, Brasil. Eles escreveram as suas aventuras e inseriram nesses livros o que bem entenderam. Eles expressaram suas crenças, suas paixões, devoções, leis, regras, estatutos, regimentos, melhoraram muita coisa, pioraram em outras, substituíram tanto informações. Eles multiplicaram, adicionaram, omitiram, mentiram, contaram vantagens e expressaram o mundo, a cosmovisão deles de acordo como eles bem quiseram. E você, aí desse lado, acredita em todas essas coisas, sem passar um pente fino. Eu vou te contar uma verdade, eu espero muito que você do outro lado tenha cabeça para poder entender e interpretar todas essas coisas, processar essas informações. A verdade, Brasil, é que o judaísmo é uma religião mística e cheia de simbolismos, mas nada ali dentro do judaísmo é real, ou pode ser comprovado, ou pode ser aplicado. É evidente que os seres extraordinários contidos nos livros dos hebreus aqui são imaginários, fazem parte dos folclores, das fábulas, como cobra falante, um jumento que discursava e tinha visões de anjo. Vemos dragões, anjos, monstros dos mares, serpentes aquáticas, unicórnios, gigantes de 24 dedos nas mãos e nos pés, monstros marinhos e terrestres vivendo com os humanos. O que você está vendo aí, cara? Você está vendo o mundo de Nárnia. É isso. Isso aqui não é real. É só mente histórias. Nada mais do que isso. E a pergunta que eu faço na dura, na chincha pra você é essa, cara. Será que você não cresceu o suficiente ou não amadureceu o seu senso crítico ainda? Porque como é que você não percebe que Balaão, aqui, o personagem da Bíblia, e a jumenta falante não combinam com a realidade? Isso quer dizer, Brasil, que não pode ser uma história real, mas é uma fábula, onde o autor da vida
aos animais. Você compreende isso? É o mesmo que ocorre com a prosopopeia, por exemplo, na figura de linguagem do animismo, onde o autor ele tenta animar os seus personagens fazendo porco, cachorro, gato, papagaio e passarinhos, tudo isso falarem. A gente sabe, Brasil, que não existem tapetes voadores, gênios da lâmpada, cobras falantes, lobos que conversam, pessoas que ressuscitam e saem voando para os céus. A gente sabe disso, cara. Mas como é que você acredita nisso? Me explica, por favor. Coloca nos comentários aqui. Coloca assim, Jason, eu acredito por causa disso. Me dá razões por que você acredita nisso. Ah, mas eu não acredito no tapete voador. Mas o cara, 2 bilhões de pessoas acreditam que Maomé voou num cavalo alado pelo Oriente Médio, voando literalmente num cavalo alado chamado Barak, um unicórnio. E eles acreditam nisso. Ah, mas eu não... Aí aqui os judeus e cristãos dizem, ah, mas eu não acredito no Alcorão. Tudo bem, bacana. Mas por um outro lado, você acredita numa cobra que falou. Você acredita num jumento que falou. Você acredita num cara que deu ordem e que o sol e a lua pararam, que o mar se abriu. Você acredita em mortos que ressuscitaram no cemitério em Jerusalém, mesmo não tendo a menor historicidade, mesmo não tendo uma única folhita de papel escrita sobre esses mortos, mas você acredita. Então, a pessoa que acredita em Saci Pererê, outros que acreditam em tapete voador, outros que acreditam em Maomé, que voou num cavalo alado, e outros que acreditam em Jesus, que ressuscitou e saiu voando para o céu, dá na mesma coisa. Você entende? É tudo criança. É tudo farinha dentro do mesmo pacote. Não tem como diferenciar a sua mente da mente dos demais religiosos de modo nenhum. Sinceramente e francamente, eu digo pra você, cara, particularmente, eu me sinto como um palhaço aqui. Um palhaço da corte. Uma pessoa altamente ridícula e vazia também, por ainda fazer vídeos para explicar e desenhar para adultos maiores de 21 anos que cobras não falam, que mares e rios não se abriram, que dragões não existem, que sol e lua não pararam, que nenhum homem foi engolido por um peixe vomitado 3 dias depois numa praia, ou que mortos não ressuscitam, que não houve multiplicação de pães e peixes, que ninguém andou sobre as águas. Eu ainda preciso estar explicando isso para as pessoas. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Se eu tivesse tentando explicar essas coisas que eu estou explicando para você e falando para você, se eu tivesse explicando isso para crianças da pré-escola num vilarejo, mas bem distante mesmo da cidade e da cultura, lá atrás, lá no século VII, por exemplo, tudo bem. Mas esses adultos para os quais eu me dirijo estão em pleno século XXI, em pleno 5G, 3D, GPS, com robôs falantes, inteligência artificiais, mísseis, bombas nucleares, aviões supersônicos, telefones celulares, televisões, rádios, computadores submarinos, terra mapeada, carros inteligentes, voadores independentes, estão com drones, nanomedicina e etc, cara. E eu tenho que estar explicando que esses livros aqui não são reais para adultos de 30, 40, 50, 60 anos. Você compreende como é que é isso, cara? Peraí, deixa eu respirar. Você compreende o que eu estou dizendo para você? Uma pessoa que tem um canal para explicar que histórias infantis do judaísmo e do cristianismo e do islamismo não são reais e essas pessoas ainda brigam comigo. Ao invés de me agradecer. Ao invés de chegar e dizer, puxa, Jason, que legal, cara, obrigado por você ter me libertado disso. Não. Elas brigam comigo. Dizendo, por que você está falando contra a minha fé? Eu não entendo uma coisa dessa, de verdade, cara. Entenda bem uma coisa, definitivamente. Eu não estou aqui para vilipendiar você, para acabar com a sua dignidade. Eu, particularmente, não tenho nada contra você do outro lado. Nada, nada. Você é um ser humano igual a mim. A única coisa que muda a gente é essa sua superioridade. Essas ideias que essas pessoas do islamismo, do judaísmo e do cristianismo implantaram em você. A ponto de você olhar para a vida, para o mundo, para as pessoas com um olhar de desdém. Você compreende isso? Você não é superior a nada.
Você não é superior a ninguém. Você não vai para céu nenhum. Você não vai ter salvação alguma de um Deus ou de um Jesus ou de um Maomé que vai vir, que vai retornar. Você compreende? Você só está acreditando numa fantasia, é só isso. Aí eu pergunto para você que é crente do outro lado, você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Será que você compreende do fundo do seu coração que a crença religiosa, ela atrasa o ser humano? É por isso, Brasil, que nós lutamos dia, tarde, noite e madrugada contra essa desgraça mental chamada religião, meu querido. Agora, saindo do judaísmo, nós entramos diretamente pelas portas do cristianismo. Brasil, o cristianismo, por um outro lado, é o resultado de um grupo de judeus que são dissidentes do judaísmo. Foram rebeldes e fanáticos que resolveram interpretar por conta própria o Antigo Testamento, do seu próprio modo, e incluíram nessas narrativas uma trindade, um Espírito Santo, e com isso eles acabaram com a imagem do judaísmo por meio de uma crença num judeu revoltado de 33 anos, que segundo eles ressuscitou, apareceu somente para o grupo deles e depois resolveu retornar para o céu sem que nem porquê, numa nuvem, voando. Contudo, ele voltará voando de novo, mas agora para julgar os povos e as nações, para ressuscitar todas as pessoas que morreram em todas as épocas, de todas as formas. Ele vai realizar um juízo final e estabelecer o seu reino para que ele seja o único Senhor de tudo e de todos, e todos vão dizer amém para ele. O que me surpreende em tudo isso, Brasil, é que os cristãos até hoje, até este exatíssimo momento que você está vendo e ouvindo este vídeo, milhares de milhões de cristãos ainda esperam esse suposto Messias voltar voando numa nuvem. E eles não fazem uma única pergunta crítica a respeito de toda essa história que contaram para eles. Parece que é um vírus, uma bactéria, sabe? É algo que dominou o cérebro deles de tal forma que eles não conseguem pensar, eles não conseguem criticar. Cara, eu estou acreditando numa história que eu não vi e nem ouvi e não pode ser aplicada nos dias de hoje, porque eu não consigo fazer as mesmas obras que esse personagem do Novo Testamento chamado Jesus fez, ou supostamente fez. Tudo bem, entenda agora, vamos lá. Se eu agora sou um crente, um embaixador do céu, um filho de Deus, alguém que é uma nova criatura, alguém que foi transformado, alguém que foi justificado, regenerado e santificado, alguém que tem o poder de Deus, alguém que tem um dos 9 dons consigo, alguém que fala com Deus pessoalmente, diretamente, alguém que tem as portas dos céus abertas completamente para essa pessoa. E essa pessoa agora, ela cumpre o que está escrito em João capítulo 14, versículo 12. Aí tudo bem. Aí eu digo, cara, legal, bacana, vamos acreditar nessas coisas. Porque é o seguinte, Jason, o que está escrito em João capítulo 14, versículo 12? Ora, é só você ler, cara, uma coisa extraordinária. Vou ler para você rapidamente. Diz o seguinte, olha, 12. Na verdade vos digo que aquele quem? Qualquer um. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aí eu pergunto, são os discípulos que vão fazer isso apenas? São aqueles discípulos? Não. É simplesmente alguém que vai acreditar nele. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. E por quê? As pessoas não fazem essas mesmas obras. Porque esse livro, entenda, é um personagem fictício que está contando uma história, um narrador. Você sabe o que é um narrador? Você sabe o que é uma narrativa? Pronto, ele escreveu uma ficção. E essa ficção não pode ser aplicada para os dias de hoje. É por isso que esses cristãos, até hoje eles esperam esse Messias. Esperam sem fazer perguntas alguma. Você compreende? Mas tudo isso não passa de uma ficção. Se você é do outro lado, eu sou teólogo, eu sou mestre,
Eu sou doutor. Eu tenho 6 faculdades de teologia. Eu tenho pelo menos 6 formaturas em teologia e amo debater com esses geladões, com esses que só tem letra. Eles esquecem que a letra sozinha mata, mas o espírito vivifica. Bacana, ótimo. Ó. Beijo pra você do outro lado. Fantástico. Agora, faça então o que Jesus fez. Pode fazer? Não. Por que não pode? Porque o que você está acreditando é a mesma coisa que uma criança que está lendo a Marvel, quando ela olha para aqueles autores, para aqueles personagens ficcionais, ela não pode acreditar naquelas coisas, porque aquelas coisas não vão acontecer nem vão se projetar diante delas. A mesma coisa é você do outro lado. Você é um adulto que não cresceu ainda. E neste exatíssimo momento, nós estamos saindo da porta do judaísmo, do cristianismo, entrando pela porta do islamismo, que por um outro lado é uma religião monoteísta também, só que é uma religião engraçada. Porque ela não teve criatividade alguma para compor os produtos de uma nova religião. Quer dizer, os seus fundadores se utilizaram das mesmas histórias dos antigos israelitas, como também dos cristãos, para escrever o Alcorão, para escrever esse livro aqui, o livro sagrado deles. Mas o Alcorão não traz nada de diferente de tudo que já ouvimos da boca dos judeus e dos cristãos. O interessante de tudo, Brasil, é que quando abrimos aqui este livro para ler aqui as suratas, nós vemos que o Alcorão, o que tem no Alcorão são as mesmas maldições, as mesmas ameaças que vimos lá na lei de Moisés ou na Torá. Não existe nada de novo aqui nas suratas do livro de Alá. Maomé, por exemplo, nunca foi profeta, Brasil. As histórias em torno dele são improváveis, como a mula, aquela mula que voava com ele pelo Oriente Médio para ele levar a mensagem de Alá, assim como o Aladim, em cima do tapete voador que voava por todo o Oriente Médio. É a mesma coisa. Alá, Aladim, Alá, vem de Alá. Você compreende isso? É a mesma história, como se fosse o profeta Ali, que nasceu numa família humilde, certo? E que tinha um tapete, uma mula voadora, que voava de um canto a outro para levar uma mensagem divina. Tudo mentira. Oh! E não pensa você do outro lado que o Alcorão, esse livro aqui, é um livro de paz. Não, não é. De modo nenhum. Não é uma revelação de algum Deus poderosíssimo e misericordioso, mas um conteúdo altamente violento, onde incita seus fiéis a praticarem assassinatos contra pessoas. Na verdade, esse livro, como este livro aqui, não deveria sequer estar entre nós. Ele não deveria sequer ser permitido em nenhuma das nações do Brasil, por se tratar de um livro altamente genocida. Para você que já conhece as ameaças do Antigo Testamento dos judeus, dos israelitas, dos hebreus, eu vou ler para você aqui a surata de número 58, versículo 5, para você ter uma ideia. Diz o seguinte: sabei que aquele que contraria Alá e seu mensageiro serão exterminados, como foram os seus antepassados. Por isso nós lhe enviamos lúcidos versículos, e aqueles que os negarem sofrerão um afrontoso castigo. Aqui, por exemplo, na surata de número 9, versículo 123, diz o seguinte: ó fiéis, combatei os vossos vizinhos incrédulos, para que sintam a severidade em vós, e sabei que Alá está com os tementes. Terrível tudo isso, não é verdade? Mas você pensa que acabou? Não acabou de modo nenhum. Aqui na surata de número 9, versículo 5, diz o seguinte: mas quantos meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espretai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, abri-lhes o caminho. Sabei que Alá é indulgente e misericordiosíssimo. Aqui na surata número 5, versículo 51, diz o seguinte: ó fiéis, não tomeis por amigos os judeus, nem os cristãos, que sejam amigos entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por amigos, certamente será um deles, e Alá não encaminha os iníquos. E para você que acredita que esse livro de fato é uma revelação de um Deus misericordioso chamado Alá, que foi dado ao seu profeta Maomé, por favor, Brasil, veja aqui na surata de número 2, 191, diz o seguinte: matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataque. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Pois é, Brasil, isso aqui são os livros do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, onde eles três querem simplesmente predominar o mundo e a sua vida também. Brasil, nós
chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha trazido para você, cara, um alerta para que você possa sair dessa imundície chamada religião. Tanto uma quanto outra são farinha do mesmo saco, você compreende isso? Esses pouquíssimos versos que eu li para você aqui, as suratas do Corão, estes poucos versos deixam algo muito claro, que a essência tanto do islamismo como do cristianismo, do judaísmo, diz que o livre-arbítrio é expressamente proibido para todo mundo. Todos devem aceitar os seus estercos de bico fechado e ponto final. E uma coisa interessante é que você do outro lado tem que aceitar tudo isso de boca fechada, de olhos vendados. Quer dizer, Brasil, não existe nada aqui dentro ou aqui dentro que vale a pena para você, que lhe traga algum tipo de conhecimento, porque todos esses estercos são mitológicos, são imprestáveis, são coisas que você deve aceitar de boca fechada, de olhos fechados. Por isso eu digo para você do outro lado, cara, abra os teus olhos quanto a essas religiões. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo de hoje, Brasil, tenha ajudado você a questionar sobre muita coisa. Espero muito que lhe traga grandes esclarecimentos e que esse vídeo te ajude a te tornar um ser humano ainda mais crítico e um humano ainda mais melhor. Um forte abraço para você. Muito obrigado por sua audiência. Agradeço demasiadamente a sua preferência e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá. O que você acabou de assistir não é apenas mais um vídeo na imensidão do YouTube. Não é mais uma fala para agradar, acalmar ou adoçar os ouvidos de quem vive no conforto das certezas prontas. O que você ouviu foi uma explosão de verdades incômodas, um grito de lucidez em meio ao ruído ensurdecedor da fé cega e do fanatismo travestido de espiritualidade. Jason Ferrer não está aqui para pedir desculpas, para suavizar palavras ou para oferecer um caminho de flores. Ele está aqui para fazer aquilo que pouquíssimos têm coragem: encarar o mito de frente e expô-lo pelo que ele realmente é, uma construção humana, alimentada por medo, controle e poder. E agora que o vídeo termina, é inevitável ou você se fecha de volta no seu casulo e volta a se embalar com as histórias que te contaram desde criança, ou você respira fundo, encara a realidade com olhos abertos e dá um passo além, para a razão, para o questionamento, para a liberdade de pensar por si mesmo. Porque no fim das contas, o que Jason faz aqui não é destruir por destruir. Ele destrói mitos para que você possa construir a sua própria consciência sobre fundamentos sólidos e não sobre areia movediça religiosa. Repare, tudo o que foi exposto ao longo desse vídeo não é opinião vazia, não é raiva gratuita, não é ressentimento pessoal, é análise, é reflexão, é coragem intelectual. É a voz de alguém que já esteve do outro lado do púlpito, que já pregou, que já defendeu essas mesmas narrativas, e que, por conhecer as entranhas do sistema religioso, fala com a propriedade de quem um dia acreditou profundamente. Jason Ferrer não fala de fora, ele fala de dentro. Ele fala como alguém que sobreviveu ao dogma e encontrou a clareza no meio do caos. E talvez seja exatamente por isso que suas palavras incomodam tanto. Elas incomodam porque atingem o núcleo. Elas machucam porque arrancam a venda dos olhos de quem nunca quis enxergar. Elas ecoam, mesmo depois que o vídeo acaba, porque não são só argumentos. São verdades ditas em voz alta num mundo que prefere o silêncio confortável da submissão. Agora, pense quantas vezes você aceitou histórias absurdas sem sequer levantar uma pergunta. Quantas vezes você se calou por medo de ofender Deus? Quantas vezes você engoliu dogmas que ferem a lógica, a ciência e a própria inteligência humana, apenas porque te ensinaram que não se questiona? Este é o momento em que você pode, finalmente, quebrar esse ciclo. Não há pecado em pensar. Não há blasfêmia em duvidar. Duvidar é humano. Questionar é o que nos separa das trevas da ignorância e nos leva à luz do conhecimento.
E é por isso que espaços como o Rebelião Ateísta são tão importantes. Porque aqui não existe censura do pensamento, não existe medo de mexer no que foi posto como intocável. Aqui, a fé não é blindagem para absurdos, é desmascarada como ferramenta de manipulação quando se levanta contra a liberdade e a razão. Aqui, cada palavra é uma fagulha para incendiar consciências adormecidas. Mas olha só, atenção. Jason Ferrer não quer que você acredite nele como acreditou nos líderes religiosos. Ele não está construindo uma nova seita, não está te oferecendo dogmas prontos, não está pedindo que você troque um altar por outro. O convite é muito mais perigoso e, ao mesmo tempo, muito mais libertador. Pense por si mesmo. Investigue, leia, compare, pergunte. Seja incômodo, seja livre. Ao longo da história, religiões dominaram povos inteiros, com base no medo, medo do inferno, medo de deuses vingativos, medo de castigos eternos. Foram séculos de controle mental, de guerras santas, de perseguições travestidas de fé. Milhões morreram para que o mito se mantivesse vivo. Hoje, com informação na palma da mão, com acesso ao conhecimento, com ciência ao alcance de um clique, você tem a chance de romper com séculos de submissão intelectual. E esse é o verdadeiro ponto que esse vídeo deixa no ar. Não como uma sugestão leve, mas como um desafio direto. Você vai continuar aceitando histórias sem provas ou vai finalmente assumir o controle da sua própria mente? Vai continuar repetindo frases prontas ou vai abrir espaço para a dúvida? Vai viver com medo do que pode encontrar ou vai encarar o abismo do pensamento livre? Olha, eu entendo que fazer essas perguntas tem um preço. Ser ateu militante num país moldado pela fé cega é assim, caminhar contra a corrente, é apanhar verbalmente, é ser demonizado, é ser reduzido a rótulos. Mas, sinceramente, eu também sei que calar-se é mais caro ainda. Cada vídeo publicado aqui no canal Rebelião Ateísta é um ato de resistência, um tijolo colocado no muro da liberdade de expressão e de pensamento. E você que chegou até aqui não está apenas assistindo. Você faz parte desse movimento. Agora é hora de agir. Compartilhar não é só apertar um botão, é espalhar ideias que foram silenciadas por séculos. Comentar não é só deixar uma opinião, é mostrar que você existe, que pensa, que questiona. Curtir não é apenas um gesto mecânico, é um sinal de que você está alinhado com a coragem de enfrentar o que muitos temem discutir. E inscrever-se no canal não é apenas seguir mais um criador, é fazer parte de uma comunidade que desafia o status quo e não se curva diante de ameaças de castigo eterno. Aqui, ninguém te promete céu nem te ameaça com inferno. O que se promete é liberdade, e liberdade de verdade, aquela que não pede permissão para existir. Porque liberdade não se negocia com dogmas, não se ajoelha diante de templos, não se curva a livros sagrados. Liberdade é pensar, é questionar, é viver sem amarras invisíveis. Então, se algo dentro de você se mexeu nesse vídeo, se uma dúvida, por menor que seja, começou a ecoar na sua cabeça, não a silencie. Alimente-a. Questione mais. Investigue mais. Não aceite explicações vagas. Não aceite o é assim porque é assim. Nenhuma verdade tem medo de ser questionada. Apenas as mentiras precisam de silêncio para sobreviver. E lembre-se, o poder não está em quem fala, está em quem ouve e decide pensar. Você não precisa de um Messias, de um guru ou de uma promessa celestial para ser livre. Você precisa apenas da coragem de dar o primeiro passo para fora da bolha religiosa que moldou sua visão de mundo. Jason Ferrer já deu esse passo há muito tempo. E hoje, ele usa sua voz para mostrar que existe vida além da fé, razão além da crença e consciência além do medo. Enquanto muitos ainda se ajoelham, aqui a gente se levanta. Enquanto muitos repetem, aqui a gente questiona. Enquanto muitos silenciam, aqui a gente fala alto. Porque calar seria trair a liberdade que tanto custou a ser conquistada.
O vídeo terminou, mas a reflexão está apenas começando. O eco das palavras de Jason não deve morrer aqui. Ele deve crescer, se espalhar, se multiplicar. Que cada dúvida plantada seja uma semente de lucidez. Que cada crença abalada seja uma rachadura num muro que há séculos aprisiona mentes. Que cada nova mente que se liberta seja uma fagulha para iluminar outras. Então, se você está cansado de viver no escuro, bem-vindo. Aqui ninguém vai te oferecer céu, mas vai te mostrar que você nunca precisou dele para ser livre. Aqui não há promessas de eternidade, mas há a chance real de viver o agora com consciência. A rebelião não é contra pessoas, é contra ideias que escravizam. Não é contra a fé individual, é contra sistemas que usam essa fé para dominar. Não é contra a espiritualidade, é contra o dogma que mata o pensamento. Bem-vindo à rebelião ateísta. Bem-vindo ao pensamento livre. Bem-vindo ao mundo onde a razão tem voz e a liberdade tem nome. E lembre-se, este é só o começo. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.